Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Caroline Leão, com mais uma palavra de Deus para a vida de vocês. A palavra de hoje se encontra, o texto base para a palavra de hoje se encontra em 2 Reis, capítulo 4. O capítulo 4 ele é pequenininho, só vai do 1 até o 7, então é o capítulo todo. Nesse capítulo, ele conta a história de uma mulher que ficou viúva. E o esposo dela, que faleceu, ele era membro de um grupo de profetas. E quando o esposo dela faleceu, ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu. Ela falou para ele, contou a ele que ela estava endividada, que ela tinha dívidas para pagar e que ela não tinha como pagar essas dívidas. E os credores, eles queriam levar os 2 filhos dela como escravos para pagar a dívida. E o que acontece? Se hoje em dia já é difícil pra gente, quando a gente tá com alguma dívida, alguma questão financeira ruim, difícil de resolver, já é difícil, né? Imagine naquele tempo que acontecia muito isso de se você tinha uma dívida, as pessoas, nesse caso, que nem era o caso dela, poderia pegar os 2 filhos dela e levar como escravos. Você imagina que o desespero dessa mulher, a tristeza dessa mãe, que ela tinha ali, em um momento ela estava ali com a família dela e ela ficou viúva, e além de ficar viúva, ela estava prestes a perder os seus 2 filhos, que era a única família que lhe restava, né? E o que aconteceu? Quando ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu, para que ele ajudasse a resolver esse problema, ele perguntou para ela o seguinte: o que eu posso fazer para ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: não tenho nada, exceto uma botija de azeite. Uma botija de azeite é como se fosse uma vasilha, né? Só que ela é menor do que um vaso. Tipo, um vaso de azeite, um vaso, ele tinha um tamanho. Uma botija era como se fosse um vaso, só que menor. E ela só tinha isso, ela não tinha nada que pudesse ajudá-la nessa situação. Então Eliseu, o profeta Eliseu, ele instruiu o que ela deveria fazer. Eu vou ler aqui na palavra. Eliseu disse para ela: tome emprestados muitos vasos de seus amigos e vizinhos, quantos conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nos vasos o azeite que você tem e separe-os quando estiverem cheios. Aqui ele está falando para ela, primeiramente, a primeira coisa que ele fez foi perguntar o que ela tinha em casa. E ela disse que só tinha uma botija de azeite. Então ele instruiu ela a pegar vasos. Vasos são maiores do que uma botija. Guarde isso. Ele falou para que ela pegasse vasos com amigos e vizinhos emprestados, quantos ela conseguisse, o máximo que ela conseguisse. Então ela foi e fez isso. Falou para ela fechar a porta da casa dela, ficasse só ela e os filhos dela, e que ela derramasse o azeite da botija dela nesses vasos. E o que aconteceu? Ela fez isso. Ela foi para casa, ela pediu esses vasos e fez conforme Eliseu havia ordenado. E em determinado momento, quando ela estava ali enchendo aqueles vasos, quando ela derramou a botija de azeite para encher os vasos estavam ficando cheios. Se a gente for fazer uma análise aqui, mesmo que a botija dela estivesse totalmente cheia de azeite, não serviria para encher um vaso sequer, por causa que o vaso ele é maior do que a botija. E naquele momento, ela não entrou em casa e orou. É claro que a gente deve orar sempre, tá? Mas eu tô falando que muitas vezes nesse caso, Deus quer da gente uma ação. Não só uma oração também, mas não só uma oração, uma ação. E aqui, nessa palavra, eu tô querendo te dizer que muitas vezes na vida a gente vai ter que usar o que a gente tem. Deus, ele diz para nós, use o que você tem. Muitas vezes a gente acha que o que a gente tem não é o suficiente, não é o bastante. Mas aqui nessa história nós podemos ver que o que a gente tem é o bastante. Deus já colocou algo dentro de você, assim como já colocou dentro de mim, assim como colocou dentro de todos nós. E Deus está nos chamando esta noite para usarmos o que nós temos, entende? Então, naquele momento, tudo que aquela viúva tinha era uma botija de azeite que não servia para encher um vaso sequer. Mas no derramar, na ação, na transferência daquele azeite, da botija dela para o vaso, Deus multiplicou aquele azeite. Deus não multiplicou o azeite dentro da vasilha dela. Deus multiplicou no derramar, enquanto ela derramava aquele azeite da botija para o vaso, Deus estava fazendo a multiplicação naquele momento. E quando ela estava tendo aquela ação e Deus estava multiplicando, chegou um momento em que ela falou para um dos filhos dela: traga-me mais um vaso. E o filho disse que havia acabado os vasos. E nesse momento em que ela falou isso, o azeite parou de correr.
como diz a palavra. Então, o que acontece? Quando esse azeite parou de correr, foi ali naquele momento que Deus operou um milagre na vida dela. Deus multiplicou aquilo que ela necessitava. Quando isso terminou de acontecer, ela chegou para Eliseu e contou o que tinha acontecido. E aí ele disse para ela o seguinte: agora venda o azeite e pague suas dívidas. Você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Você vê que Deus multiplicou tanto na vida daquela mulher e abençoou tanto que aquele azeite, ele multiplicou a ponto dela conseguir pagar as dívidas dela e ainda sobrou dinheiro para que ela pudesse viver com os filhos dela. Naquele tempo era muito difícil essas questões do sustento da família, entende? Então naquele momento sobrou dinheiro para que ela ainda pudesse manter a si mesma e seus 2 filhos. Então isso aqui quer dizer, essa palavra de hoje quer dizer que muitas vezes a gente acha que o que a gente tem não é o suficiente, mas na verdade Deus diz pra gente que pra gente usar o que a gente tem e o que a gente tem é sim o suficiente. Isso não quer dizer que a gente não tenha que buscar mais de Deus, a gente sempre tem que buscar sim. Só que aquilo que a gente tem já é o suficiente pra gente começar. Deus quer muitas vezes que a gente dê apenas o primeiro passo, entende? Então, a palavra de hoje é sobre isso, use o que você tem. Amém? Deus possa abençoar a sua vida ricamente e abundantemente. Curte, compartilha esse vídeo e Deus abençoe. Um beijo.